Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos em Tua presença e no Teu Espírito em comunhão contigo. Te agradecemos pela força da Tua palavra, que nos traz luz e nos dá entendimento. Sabemos, Pai, que esta palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Eu te peço que cada pessoa aqui presente e aquelas que assistirão esta mensagem pela internet, no DVD, Pai, eu te peço que Tu conceda a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no entendimento da Tua vontade. O que nós desejamos é transbordar da forte convicção do entendimento do que Tu queres para cada um de nós. Queremos cumprir a Tua vontade com propósito, conscientes. Dá-me também, Pai, a capacidade de falar aquilo que Tu queres, da forma que me convém fazer, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Levante sua Bíblia comigo no ar por um instante só. E repita comigo, diga: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E neste momento, eu vou ouvir e receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Oh glória, em nome de Jesus. Aleluia, você pode sentar, graças a Deus. Eu vejo que nós temos muitas pessoas hoje aqui pela manhã. Eu sei que a grande maioria de vocês não esteve aqui nos domingos passados, né? Talvez alguns vieram em dias alternados, mas queremos incentivar os irmãos a procurarem a secretaria da igreja para adquirirem os DVDs. Como você pode perceber, nós estamos filmando e estamos colocando esta mensagem disponível no site verbodavida.com, na seção multimídia. Você pode assistir quantas vezes quiser, mas se preferir, pode também adquirir o DVD com a melhor qualidade para assistir na sua sala. E quantos têm sido abençoados aqui durante estas ministrações? Esse é o último domingo nós temos chamado de seminário, né, Fundamentos da Fé, e temos falado sobre vários aspectos relacionados à fé cristã, bíblica. E hoje pela manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. É um texto que eu gosto de usar muito. Mas sempre vem uma coisa nova, né? Sempre a gente aprende alguma coisa que a gente ainda não viu. Mas antes de ler essa passagem, que vai do versículo 22 ao versículo 25, que todo mundo deve saber, que fala a respeito da tempestade que sobreveio a Jesus e os que estavam no barco, enquanto eles tentavam atravessar de uma margem para a outra do lago. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que nós estamos falando sobre fé, né? E falar sobre fé é falar sobre o conhecimento da palavra de Deus. Entenda que é impossível a pessoa ter fé, ou exercer fé, crescer na fé, sem conhecimento da palavra de Deus. A fé não é um tiro no escuro, viu, gente? A fé que estamos falando aqui não é aquela fé da sorte, que a gente esfrega o nome de Jesus para ver se pega, né? Porque tem gente que às vezes pensa que está crendo, só porque persevera na repetição do nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. A fé não é uma espécie de pé de coelho evangélico. Quantos podem dizer amém? A fé, a Bíblia diz, é a convicção. A fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Amém? A fé não é a probabilidade, a fé não é a possibilidade, a fé é a convicção. Ninguém tem convicção sem conhecimento. A informação que vem da palavra nos dá o conhecimento para que então tenhamos fé. É por isso que é tão importante ouvirmos a palavra. A Bíblia diz: a fé vem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que como crentes nós já temos fé, mas para que nós cresçamos na fé, ou para que esta fé aumente, ela precisa vir pelo mesmo jeito, da mesma forma que ela chegou da primeira vez, por meio da palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra, você não tem como ter uma fé forte.
A fé está em nosso coração, mas ela pode ser fortalecida ou enfraquecida. Nós falamos aqui num destes domingos a respeito de Pedro, que estava andando sobre as águas, o que todo mundo já sabe muito bem, o que é um milagre, mas ele afundou aos poucos porque foi perdendo a fé, enquanto se concentrava na força das águas, na força do vento. O vento não soprou mais forte, o mar não subiu mais alto, mas Pedro se concentrou melhor neles. Não foi o mar que mudou, não foi o vento que mudou, foi Pedro quem mudou. Então, quando nós nos concentramos na palavra, a fé fica forte. Quando nós perdemos a concentração da palavra, a fé fica fraca. Por isso é tão importante recebermos a palavra em nosso coração. E eu me lembro daquilo que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que estáis ouvindo, que vos tenho dito, são Espírito, são vida. Noutra ocasião ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 16, 33 ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Do outro lugar, João 14, 27 ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Irmãos, se nós juntarmos as declarações de Jesus que eu mencionei aqui, nós vamos entender, sem sombra de dúvida, que a paz e a fé são consequências diretas da recepção da palavra de Deus. Eu não sei por que a minha fé está tão fraca, irmão Natan, porque provavelmente você não tem ouvido muito da palavra, você não tem lido muito da palavra, você não tem memorizado muito a palavra. A Bíblia diz em Provérbios 4, do versículo 20 ao 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, porque são vida para o que os acham e saúde para todo o seu corpo. Atenta para as minhas palavras, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração, inclina os teus ouvidos. Ele quer que nós leiamos a palavra, não apartar-se dos nossos olhos, quer que ouçamos a palavra, inclinemos os nossos ouvidos, e Ele quer que nós memorizemos a palavra, guarda no mais íntimo do teu coração. Talvez a melhor palavra nem fosse memorizar, mas decorar, né? Que significa decor, do coração, botar no coração, decorar. Pôr no coração, guardar no mais íntimo do nosso coração. Quando temos a palavra em nosso coração, a fé já chegou. E eu me lembro aqui desta passagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de pontos muito interessantes, que nós conseguimos enxergar aqui. A Bíblia diz no versículo 22, que aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, significa naufragar, morrer afogado. Chegando-se a Jesus, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Essa história é muito interessante. Eu não sei, daqui a pouco a gente vai observar versículo por versículo, seguindo os argumentos que o Espírito Santo oferece através do vaso que vos fala. Mas eu queria que você prestasse atenção que o texto aqui está falando exatamente sobre aquilo que acontece com a gente todo dia. O que foi que aconteceu? Jesus simplesmente disse: vamos para o outro lado do lago, vamos passar para outra banda. Entrou no barco com os discípulos e foi dormir, porque estava cansado. Aconteceu que no processo de ultrapassagem, enquanto navegavam de uma margem para a outra, sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de sossobrar, de morrer afogados. Jesus decidiu sair de um ponto A para um ponto B, saiu do ponto de origem para o ponto de destino.
É a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes uma viagem, literalmente falando, né? Nós tentamos nos locomover de uma cidade para outra, de um país para outro, e no processo da viagem acontece algum empecilho. Ou pode ser, por exemplo, um projeto de vida. Quando a pessoa decide fazer um determinado curso superior, né? Ou um mestrado, ou fazer uma determinada atividade, colocar uma empresa, ou um relacionamento, quando a pessoa decide casar com alguém. E no meio do processo de realização daquilo que a pessoa quer, surge a dificuldade, surge o empecilho. No meio do processo da realização do negócio, aconteceu de vir uma tempestade. Foi isso que se deu com Jesus. A mesma coisa que acontece com a gente. No meio da realização de uma coisa que queríamos fazer, surge a dificuldade, surge o problema, surge a tempestade. Por que, irmão Natan, que tais coisas acontecem? Por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece, irmão? Muitas vezes as pessoas pensam, mas se aconteceu, é porque Deus quis, porque tudo que acontece está nas mãos de Deus. Deus deu, Deus tomou, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sabe o que faz. O que tiver de ser, será. Está tudo nas mãos de Deus. É mais ou menos assim que a gente fala. Claro que nós evangélicos não falamos desse jeito. Nós procuramos algum versículo bíblico que possa expressar com mais classe a nossa ignorância. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sou tão abestado de falar um ditado popular, mas demonstra a sua ignorância da mesma forma, interpretando erroneamente um versículo fora do seu contexto. Mas é exatamente isso que a gente faz. Aqueles que são mais devotos, mais religiosos, mais expressivos, num momento como esse, mais dados para a oração talvez, teriam se ajoelhado naquele momento de desespero, quando a tempestade sobreveio a ele, levanta as mãos para o céu, e ele diz: ó meu pai, tudo que eu queria era passar dessa margem para outra, mas já que tu não quisestes, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Continua rindo e olhando para frente, ninguém vai perceber que eu estou falando de você. Aconteceu, como é que diz aí o comecinho do versículo 22? Leia aí para mim. Como é que diz aí? Vamos lá, gente. Como é que é a palavrinha que começa aí a história? Aconteceu. Diz por que aconteceu? A gente já leu o texto todo, eu fiz uma pergunta e eu espero uma resposta. Diz por que aconteceu? Não, mas diz que aconteceu. Não fala por quê, não dá as razões. Será que é porque Jesus não tinha dado o dízimo no mês passado? Será que é porque Jesus estava fora da vontade de Deus? Já sei, eu fiz o rema, é porque ele não foi guiado. Alô? Vocês estão comigo? Por que isso aconteceu, hein? Não diz, não explica, não há uma justificativa plausível, pelo menos nesse texto não, mas nós sabemos que a Bíblia se interpreta a ela mesma. Nós temos outros textos que nos mostram como as coisas realmente são, que podem nos dar luz a respeito do que está acontecendo aqui. Não diz por que aconteceu, mas diz que aconteceu. Sabemos que a tempestade que sobreveio ao lago fazia com que os que estavam no barco corressem perigo de morrer afogados. Isso não poderia ser uma coisa de Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que vem para matar, roubar e destruir, com certeza não é de Deus, é de Satanás, o coisa ruim, o sapricó, o ladrão. Veio para matar. Satanás vem para matar, para roubar e para destruir. Nunca se esqueça disso. Satanás destrói, mas Deus ele dá vida. Se você quer saber o que é de Deus ou não, entenda que tudo aquilo que puder ser classificado como bom, agradável e perfeito é do Pai das luzes. Toda a boa dádiva, não é tudo que aparece na sua frente de mão beijada, mas toda a dádiva que puder ser classificada como boa, toda a boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Todo o dom perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
A Bíblia diz em Provérbios 10:22 que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo, dependendo da versão, dores ou desgosto. A Bíblia diz que veio para matar. Sobreveio uma tempestade que fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados. E Jesus repreendeu o vento. Por que aconteceu? Não diz, mas diz que aconteceu. Sabe o que isso me ensina? Que coisas assim acontecem. Diga, coisas assim acontecem. Nós estamos no mundo onde Satanás é Deus. Então coisas desse tipo acontecem. Só que nós podemos ter a reação certa quando e se elas acontecerem. Nós vemos aqui dois exemplos, um negativo e um positivo. Um reprovável e outro louvável. Um para ser seguido, imitado, e o outro para ser evitado. O exemplo dos discípulos não deve ser imitado por nós, porque o que os discípulos fizeram foi reprovado por Jesus. Jesus acorda, repreende o vento, repreende as águas, mas no finalzinho da história, no versículo 25, ele repreende os discípulos também. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, que é o outro texto que registra o mesmo episódio, está escrito que Jesus disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês são assim tímidos? No texto de Lucas 8:25 está escrito: onde está a vossa fé? Jesus não estava aprovando, elogiando, incentivando, encorajando, ele estava reprovando. Quantos concordam comigo que o que Jesus disse aqui não é elogio? Quantos podem perceber que há um tom de reprovação? Quando Jesus reprovava os seus discípulos, é porque ele esperava que os discípulos aprendessem que numa situação semelhante, eles deveriam agir de forma diferente. Amém, gente? É assim que o pai faz com o filho. Quando o filho faz alguma coisa errada, para que o filho aprenda que errou, o pai reprova o filho para que o filho entenda que numa situação semelhante, ele vai ter que se comportar de forma diferente. É por isso que o pai repreende o filho, é por causa do filho. O pai sabe que ele errou, mas ele quer que o filho saiba também. É por isso que existe a reprovação. Quando Jesus repreende aqui os discípulos, quando ele os reprova, é porque ele espera que os discípulos aprendam que quando surgir um problema parecido, uma dificuldade como essa, quando uma situação semelhante se levantar, eles devem se comportar de uma forma diferente. O que foi que os discípulos fizeram? Correram para Jesus, para que Jesus resolvesse o problema. E muitas vezes nós somos assim. Pensamos que estamos agindo em fé só porque jogamos a batata quente nas mãos de Deus. Alô? Vocês estão aqui hoje pela manhã? Pensamos que estamos agindo em fé só porque jogamos a batata quente nas mãos de Deus. Esse comportamento aqui que os discípulos tiveram, de confiar em Jesus, de correr para Jesus, de pedir socorro a Jesus, foi reprovado por ele. Claro que Jesus Cristo deu um jeito, claro que ele resolveu a parada, mas a questão é, Jesus os repreendeu depois de ter resolvido o problema. Pedro foi socorrido por Jesus quando ele começou a afundar nas águas, mas mesmo assim foi repreendido por ele. Pedro foi socorrido por Jesus, mas foi repreendido por ele. Nós mencionamos aqui no domingo passado sobre Tomé, e muitas vezes não observamos a besteira que nós fazemos em nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Porque quando nós temos uma experiência sobrenatural pela misericórdia de Deus, quando Ele nos concede algum milagre, algum sinal, alguma coisa assim, das manifestações do Espírito Santo, nós queremos contar o testemunho como se aquilo fosse uma confirmação do mais alto nível de fé que estamos tendo. Aí eu estou vivendo num nível de fé muito elevado, olha a confirmação, Deus me concedeu um sinal, uma maravilha, um milagre, uma visão, isso e aquilo. Tomé teve uma visão de Jesus Cristo, não somente uma visão espiritual, mas Jesus apareceu para ele de forma física, porque ele disse: bota aqui o teu dedo, chega a tua mão no meu lado. Jesus fez uma viagem especial de volta para falar com Tomé. Logo ele disse a Tomé: olha a minha mão, põe aqui o dedo, chega a mão no lado. E Tomé creu porque viu. É uma experiência maravilhosa. Foi uma bênção o que aconteceu com Tomé.
Ele falou especificamente o que queria que acontecesse. Jesus respondeu tintim por tintim daquilo que ele disse. Mas Jesus não deixou de repreendê-lo, porque ele só creu quando viu. E Jesus disse: bem-aventurados foram aqueles que ouviram as palavras das mulheres a respeito da ressurreição de Jesus, confirmada e afirmada pelos anjos, e creram nas palavras delas. Bem-aventurados aqueles que não precisaram ver para crer. Você creu porque viu. Mesmo assim, bem-aventurados são os que creram sem ter visto. A experiência de Tomé foi válida, gente? Foi. Foi uma bênção Jesus ter aparecido para ele? Foi. Foi uma viagem especial de volta para tratar com a incredulidade de Tomé? Foi. Foi uma visão de Jesus. Mas quantos percebem que era muito melhor Tomé não ter passado por isso? Mas nós estamos querendo contar o testemunho do que acontece com a gente, que é igual ao que se deu com Tomé. Porque nos baseamos nos sinais, nas manifestações do Espírito. E eu quero, por favor, explicar que quando eu digo manifestações do Espírito, eu estou falando sobre o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12 e 14, eu não estou falando sobre correr, sobre pular, porque isso não é manifestação do Espírito, isso é reação ao que o Espírito faz em nós, são expressões e reações e não manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito são 9 e estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, rir, correr, pular, isso é outra coisa. Quem sabe a gente não faz aqui um dia um seminário sobre isso, né, Moacir? Mas muitas vezes somos assim, nos baseamos nos sinais, nos baseamos nestas manifestações e perdemos a verdadeira bênção de crer na palavra de Deus. Tomé creu porque viu. Pedro foi ajudado por Jesus quando estava afundando. Os discípulos foram socorridos por Jesus quando ele repreendeu a tempestade. Mas em todas estas situações, nós temos exemplos reprováveis. Aprendemos alguma coisa em cada um dos textos, mas não são exemplos a serem seguidos, nem o de Tomé, nem o de Pedro, nem o dos discípulos aqui em Lucas capítulo 8. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora a questão é, será que nós estamos prontos para dar um passo além? Será que nós temos a coragem e a ousadia de acreditar no texto? Será que cremos que as escrituras são inspiradas e são úteis para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de que sejamos perfeitos e habilitados para toda obra que possa ser classificada como boa? Será que estamos prontos para aceitar o texto como ele é, receber a palavra de Deus e não o que dizem aqueles nossos pregadores prediletos? Porque muitas vezes queremos interpretar a Bíblia à luz do que nos dizem os nossos pregadores prediletos, à luz das nossas experiências, dos nossos sentimentos. E é por isso que perdemos as verdades mais profundas do texto, porque lemos com os óculos da tradição. Nós não nos desvencilhamos ou nós não nos desligamos do pensamento comum, do pensamento tradicional, né, do pensamento religioso. E aí o que é que a gente faz? A gente lê e pensa que já sabe. A gente lê e enxerga o que todo mundo vê, mas não consegue ver aquilo que pode mudar a nossa vida, que pode fazer a diferença, transformar o nosso cristianismo. Eu não tenho que pensar como todo mundo pensa. Eu tenho que aceitar os pensamentos de Deus, que são mais elevados que os meus pensamentos. Ô glória! Aconteceu, coisas assim acontecem. Jesus Cristo repreende o vento, repreende a fúria das águas, tudo se faz calmo, vem aquela bonança, e os discípulos admirados, abestalhados, como nós diríamos hoje em dia, sem saber o que dizer. E aí vem Jesus e repreende eles também. Onde está a vossa fé? E no versículo 25 eles expressam a sua admiração, dizendo: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Por que eles falam desta forma? Porque acompanhando Jesus, eles tinham percebido que Jesus Cristo falava com os demônios lhe obedeciam. Jesus falava com as enfermidades lhe obedeciam. Jesus falou com a febre lhe obedeceu. Jesus falou com a figueira foi obediente.
os ventos e as ondas. Até o vento. Qual é o limite para esse homem? Até o vento ele repreende, até a onda ele repreende, e a onda, o vento lhe obedece. Quem é ele? Uau! Os discípulos estavam admirados com Jesus. Mas sabe o que é curioso? É que essa forma de falar dos discípulos demonstra que eles não prestaram atenção no que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando sobre ele. Jesus estava falando sobre eles. Jesus não estava falando sobre a fé dele. Jesus estava falando sobre a fé deles. Ele disse: onde está a vossa fé? Eles não prestaram atenção naquilo que Jesus Cristo disse. É muito parecido com aquilo que acontece com a gente hoje em dia. Nós estamos no culto, o pregador fala, ele é ungido para falar, o pessoal se admira por uma coisa ou por outra, mas o sentido da mensagem o pessoal perde. Se admira porque ele fala bonito, se admira porque ele consegue enxergar certas coisas na Bíblia, se admira por causa da roupa que ele usa, se admira por causa da forma que ele fala, se admira por causa da oração forte que ele faz, se admira por causa dos dons que estão fluindo na igreja, mas o sentido da mensagem, que é o que realmente faz a diferença, as pessoas perdem. Jesus disse: cadê a fé de vocês? Irmãos, se eles estivessem prestando atenção no que Jesus estava dizendo, eles teriam que ter parado para pensar sobre isso. A nossa fé? A nossa fé? Como assim? Cadê a nossa fé? O que é que ele quer dizer com isso, hein, Pedro? Ô João, pergunta ali. O que é que ele quer dizer com isso, a nossa fé? Ele está pensando que a gente pode fazer alguma coisa assim como ele fez? É isso que tem na cabeça de Jesus para perguntar cadê a fé da gente? Onde está a nossa fé? Eles não deveriam ter dito: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Se eles tivessem realmente ouvido a mensagem, se eles tivessem pego o sentido daquilo que Jesus Cristo tinha falado, o versículo 25 deveria ter terminado mais ou menos assim: como assim, onde está a nossa fé? Quem somos nós para que até aos ventos e às ondas repreendamos e nos obedeçam? Você está aqui hoje pela manhã? Quem somos nós? Mas eles estavam admirados com Jesus, como nós fazemos hoje em dia. Nem percebemos que Jesus tinha vindo ensinar os discípulos a fazerem o que ele tinha feito. E Jesus os repreende pelo comportamento de timidez, de vulnerabilidade, de fraqueza espiritual, de medo, pavor do momento. Jesus os repreende por isso. Ele diz: cadê a fé de vocês? Dava para perceber que eles não tinham fé, porque eles disseram: nós estamos perecendo. Se eles estivessem em fé, eles não teriam dito isso, porque o finalzinho do versículo 23 disse que a tempestade fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados. Mas eles declararam no versículo 24: nós já estamos morrendo afogados. Eles não estavam morrendo afogados, eles estavam correndo perigo de morrer afogados, mas eles são igual a nós e faziam a mesma coisa que nós fazemos. Quando surge o problema, quando surge a pressão, o que é que a gente diz? Acabou, tem mais jeito não, é o fim, já era. Não é? A gente faz isso, a gente diz isso. Isso demonstra a nossa falta de fé. É por isso que quando Jesus ouviu a forma deles de falar, ele diz: cadê a fé? Não dava para ver fé. Porque a fé é visível. A fé não é uma coisa que não dá para que seja invisível, que não se dê para ver. A fé é uma coisa que dá para ver. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Mas a fé é a convicção que dá para ver na cara. Jesus não viu e disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, disseram: quem é ele? Mas Jesus não estava falando sobre ele, Jesus estava falando sobre eles. Nós vemos aqui uma ignorância dupla dos discípulos. Eles disseram: quem é ele que até os ventos e as ondas lhe obedeçam?
Mas eles também não sabiam quem eles eram, não sabiam quem Jesus era e porque os ventos e as ondas lhe obedeciam, mas não sabiam quem eles eram, por isso não fizeram nada para que os ventos e as ondas lhe obedecessem. Não sabiam quem era Jesus, não sabia quem eram eles. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento duplo. Jesus sabia quem ele era e sabia que as ondas e os ventos lhe obedeciam. Mas Jesus os repreendeu porque sabia que eles podiam fazer alguma coisa, porque Jesus sabia quem eles eram e sabiam que as ondas e os ventos lhes obedeceriam. Jesus sabe do que nós somos capazes, mas muitas vezes nós não sabemos a mesma coisa que ele sabe. Todo mundo fala de Jesus, mas ninguém fala como Jesus. Falar de Jesus é fácil, mas falar como Jesus, crer como ele cria, agir como ele agia, muitas vezes tem sido difícil para nós. Mas nós precisamos entender que quando surgir um problema, quando surgir uma dificuldade, nós podemos nos dirigir ao problema, à dificuldade, e em nome de Jesus, nós podemos repreender o vento também. Eu sei que tem muita gente em umas linhas de pensamento por aí afora, que diz que eu tenho que identificar primeiro que demônio é aquele, né? Antigamente eu estava cadastrado num grupo que fazia oração pelo Brasil, que tinha um nome de todas as famílias dos demônios mais importantes da nossa nação. Tinha a genealogia. Eu acho que hoje em dia já deve ter até faculdade de diabologia por aí afora, né? Mas naquela época nós tínhamos esse cuidado de saber que espírito era aquele que estava atuando na vida da pessoa, antes da gente poder fazer a obra, de poder repreender, de expulsar. Tinha que saber o demônio, qual era o nome do demônio, de que família ele era, em que área ele atuava, por que estava ali. Mas eu fico vendo estas passagens, Jesus Cristo aqui, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Nem sequer a Bíblia fala que ele repreendeu o espírito controlador dos ventos, mas diz que ele falou foi com o vento mesmo. Não me admira, ele falou com a figueira, ele disse que se alguém cresce poderia falar com um monte, ele aqui fala com vento e fala com água. Meu amigo, se funciona falando para vento, para água, para monte, para figueira, deve funcionar falando para uma fé, para uma enfermidade. Então não fica preocupado em querer saber qual é o nome do demônio que está causando aquela doença, ou o nome técnico do lugar do teu corpo onde a doença se instalou. Fala com a dor, com o mal-estar, fala com esse peso nos espinhaços, fala para sair em nome de Jesus que sai. Se você crer, se você falar, vai dar certo. Agora você vai ter que reagir a isso. Você não pode simplesmente ficar querendo que Deus resolva a situação, porque é isso que a gente aprende aqui. Quando a doença vem, quando o problema vem, você tem que sair de encontro a ele. Você não pode correr ou simplesmente se jogar no chão e fingir de morto para ver se ele passa. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você sabe o que é um mais do que vencedor? Vencedor, por exemplo, é Mike Tyson, né? Aquele boxeador bem conhecido. Tocava o gongo lá da luta no ringue, e em poucos minutos, talvez até no primeiro round, segundos, ele já derrubava o oponente. Isso é um vencedor. Várias vezes ele venceu assim, derrubando o oponente no primeiro, no segundo, no terceiro round. Em poucos segundos ele vencia, um vencedor. Agora, mais do que vencedor é assim, quando toca o gongo, o inimigo já está deitado no chão. É mais do que vitória, gente. Essa é a nossa situação. Agora eu tenho que ter consciência disso e fazer a minha parte. Quando a tempestade vier, quando Satanás te pressionar, você tem que fazer com ele a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Não fica nesse negócio de querer pensar, será que é de Deus? Será que é Deus? Será que é o Pai? O que vem para matar, roubar, destruir, não tem que ser entendido, estudado e analisado. Tem que ser repreendido e expulsado em nome de Jesus. Nós sabemos que essa tempestade não era de Deus, mas irmão Natan, não era a natureza que Deus criou? Hein? O vento,
o mar, isso é uma coisa de Deus, foi Deus quem criou a natureza. Satanás não tem poder para isso, irmão Natan. Se não fosse Satanás, Jesus não teria repreendido aquilo que Deus está fazendo. Porque se essa fosse uma obra de Deus, e ele estivesse desfazendo aquilo que Deus faz, o negócio virou bagunça. Porque, em primeiro lugar, Jesus nem estaria vivendo aquilo que pregava. Porque em Mateus capítulo 12, versículo 25, uma vez ele declarou que se Satanás espelha Satanás, ele está dividido contra si mesmo. E ele disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se o pai fazia uma coisa e Jesus repreendia aquilo que o pai estava fazendo, o negócio virou bagunça e não vai dar mais certo. Mas se Jesus disse que nem Satanás expele Satanás, com certeza Jesus não expeliria, não, como é que fala isso, hein? Não expeliria. Jesus não ia botar para correr, expulsar a tempestade, né? Se fosse feita por Deus, porque ele disse que nem Satanás expulsa Satanás. Você já parou para pensar sobre isso? Nem Satanás expulsa Satanás. Eu quero abrir um parêntese aqui, daqui a pouco eu fecho esse parêntese, mas é curioso como nós às vezes desvalorizamos os textos da palavra de Deus para ficarmos lendo esses romances, né, pseudo-evangélicos que a gente encontra por aí. O pessoal fica lendo esses romances aí de 400 páginas só para depois ficar confuso com a Bíblia. Uma vez eu li um livro que dizia que os demônios estavam brigando entre si, que os demônios mais fortes batiam nos mais fracos e os bichinhos pequenos tinham tudo medo dos maiores, e que os demônios mais fracos só obedeciam os mais fortes porque tinham medo de levar uma surra. Mas aí eu fui ler a Bíblia em Mateus capítulo 12 e Jesus Cristo disse que Satanás não está dividido. Satanás não expele Satanás. Se Satanás expelisse Satanás, Jesus Cristo argumenta: como, pois, subsistiria o seu reino? Quer dizer, então, que não há um caos generalizado no reino das trevas. Não existe suposta insubordinação por parte dos demônios. Pelo contrário, eles estão unidos, coesos num só propósito: em nos dividir. Porque Satanás sabe que a divisão é o começo do fim. Então Satanás não expulsa Satanás, ele não está dividido contra ele mesmo, mas ele tenta plantar a divisão para que nós possamos perder a bênção. É como um esperto traficante de drogas, que ele não deixa os seus filhos usarem. Pelo contrário, ele manda estudar na Europa, lá nos Estados Unidos, mas ele fica vendendo para os outros. A família não usa não, mas o povo de fora usa. Por quê? Porque um esperto traficante de drogas, ele sabe o mal que aquilo causa. Então ele não quer para ele, mas ele distribui para os outros. Satanás é do mesmo jeito. Ele não está dividido contra si mesmo, mas se ele puder causar a divisão, ele causa. Amém, irmãos? Satanás vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Se Jesus Cristo repreendeu Satanás, é porque tudo aquilo que vem para matar, tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para destruir, não faz parte desse reino, está dividido contra nós, e nós devemos expulsar da mesma forma. Amém, irmãos? Nós vamos fazer a nossa parte. Porque se nós ficarmos simplesmente nos deixando levar pelas coisas que Satanás faz, como nós poderemos usufruir do melhor de Deus? Sem conhecimento da palavra de Deus, nós estamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Porque numa situação como essa, eu citei que uma pessoa poderia, e isso tem acontecido em nosso meio, a pessoa poderia simplesmente levantar as mãos para o céu e dizer: meu Pai, se for da tua vontade. Por que as pessoas dizem isso? Porque não sabem qual é a vontade de Deus. Existe um tipo de oração bíblica onde você vai dizer: se for da tua vontade, Pai, eu viajarei para tal cidade, farei isto e farei aquilo. Está escrito lá em Tiago capítulo 1. Porque eu não sei o que é que vai acontecer no próximo dia, basta a cada dia o seu mal. Quando eu quero exercer a minha fé a respeito de um ponto, eu não posso ser ignorante, eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus. Se for da tua vontade, Deus, se for da vontade de Deus.
e nos entregamos nas mãos de Satanás sem perceber. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus, nós não vamos entregar a nossa vida nas mãos do diabo de graça. Nós não vamos dar por qualquer razão. Nós vamos ficar firmes na palavra, fincar os pés e repreender Satanás em nome de Jesus. Se você não estiver conseguindo avançar nas coisas que Deus tem para a tua vida, se você simplesmente fincar os pés e ficar firme, como a Bíblia diz, se você somente resistir, a Bíblia diz que é suficiente para ele fugir de vós. Resistir ao diabo, firmes na fé, e ele fugirá de vós. O problema é que nós temos cedido a Satanás, temos deixado ele ganhar terreno, ganhar espaço, na nossa mente em primeiro lugar. Às vezes ficamos pensando assim: mas irmão Natan, Satanás não tem como saber o que é que está na minha mente, o que é que está na minha cabeça, ele não sabe o que é que eu estou pensando. Engano seu. Tem como Satanás saber o que é que você pensa? Tem como Satanás saber o que é que está na sua mente? Deixa o suspense que daqui a pouco eu explico. Se Satanás me disser: Natan, pare de pregar agora, desliga o microfone, fecha a Bíblia, vá beber água, depois vá no banheiro, volte para o púlpito, abre a Bíblia e liga o microfone. Se ele me diz isso e eu estou pregando aqui, quando vem aquele pensamento, eu desligo o microfone, fecho a Bíblia, bebo água, vou no banheiro, volto para o púlpito, abro a Bíblia, com certeza ele sabe o que é que eu estou pensando, porque se foi ele quem disse para que eu fizesse cada um dos passos que eu estou seguindo, claro que ele sabe o que é que eu estou pensando, porque eu estou fazendo aquilo que ele disse. Se eu fiz 80% das coisas que ele mandou, o que é que garante que eu não vou fazer os 20%? É assim que ele adivinha o futuro do povo, gente. Ele vai dando sugestões e instruções para as pessoas e elas seguem. Então, muito provavelmente, as pessoas vão fazer o resto. Aí vem uma pessoa inspirada por Satanás e diz: vai acontecer isso e aquilo, e acontece. E as pessoas se admiram dizendo: como é que ele sabe? Ele sabe porque eu faço aquilo que ele diz. Então, ele tem como saber o que eu penso quando ele faz uma sugestão e eu reajo positivamente àquilo que ele fala. Mas quando uma ideia diabólica vem na minha cabeça e eu resisto àquele pensamento errado com o poder da palavra de Deus, porque um pensamento errado só se desfaz com um pensamento certo, você pode ter certeza que Satanás não vai ter vez na tua vida. Você vai ter como resistir e prevalecer sobre ele, porque a ideia errada vem, mas não fica. A ideia errada bate e volta, porque nós estamos firmes na palavra de Deus. Nós vamos resistir em fé e fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Mas é preciso conhecer as Escrituras, gente. É preciso conhecer a palavra, porque senão vamos estar equivocados a respeito das coisas que estão acontecendo. Se for da tua vontade, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem de Deus, ou para o nosso bem daqueles... Vocês sabem o versículo. Jesus disse em João 16:33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quantos têm a paz de Deus aqui? Jesus disse coisas para que tenhamos paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. A paz do Senhor não é simplesmente um tema sobre pregar, para que nós possamos pregar sobre ele. Não é apenas uma saudação de um grupo religioso. A paz do Senhor não é um bom tema para uma canção evangélica. A paz do Senhor é um estado de espírito. E a paz do Senhor que ele falou neste texto, ela só é realmente experimentada, gente, quando nós precisamos dela. Porque ter paz quando tudo vai bem, todo mundo pode. O povo do mundo tem paz quando tudo vai bem. Existe uma paz mundana, mas existe uma paz cristã, a paz do Senhor, a paz de Deus. Jesus disse em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, o mundo dá paz, e Jesus também. Há uma concorrência, mas uma paz é diferente da outra.
A paz do mundo ou mundana é uma paz circunstancial. Depende do que acontece ou do que deixa de acontecer. Se tudo vai bem, eu estou em paz. Se tudo vai mal, eu perco a minha paz. Mas a paz do Senhor é aquela que as coisas estando bem ou estando mal, eu estou bem. Eu estou em paz, não por causa do que acontece, não por causa do que deixa de acontecer, mas porque eu tenho as palavras de Deus. Jesus disse: eu tenho dito coisas para que tenhais paz. Se eu não estou tendo paz no momento da dificuldade, no momento do problema, ou é porque aquilo que Jesus Cristo diz não dá paz coisa nenhuma, é conversa fiada, ele nos enganou, ou então o que ele disse dá paz, mas a gente não liga para aquilo que ele disse. Qual das duas opções você acha que é a verdadeira? A primeira opção, aquilo que Jesus Cristo disse não dá paz, é conversa fiada, ou dá paz, mas a gente não liga para aquilo que ele disse? Opção A ou opção B? Opção A ou B? Você tem certeza? Posso perguntar? Você não quer a ajuda das cartas? De Pedro, de Paulo, de João? Jesus Cristo disse coisas para que nós tenhamos paz. Se eu quero estar em paz quando vier o problema, para que eu possa exercer fé, eu preciso saber daquilo que ele disse. Eu preciso conhecer as Escrituras para que nenhum erro se instale na minha cabeça e eu fique vulnerável aos ataques de Satanás. Eu não vou ter convicção, eu não vou ter certeza, eu não vou ter fé, porque a fé é a convicção. Se eu tenho dúvida, eu fico vulnerável. Mas a minha paz não vai ser roubada se eu conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Aleluia. Graças a Deus. Diga: eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu recebi essa palavra, vou caminhar nela em nome de Jesus e vou experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Pai, pela tua revelação, muito obrigado pela clareza das Escrituras, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ilumina, nos ajuda, nos fortalece. Muito obrigado, Pai, porque podemos saber aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Coisas que os olhos não viram e não ouviram, nos são reveladas pelo Teu Espírito Santo, porque Ele averigua minuciosamente todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Oh, glória! Eu me lembro de João capítulo 1, e eu vou encerrar com isso, apenas uma pequena declaração. Lá no versículo 19, a Bíblia diz que este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte isso para ele: quem és tu? Diz isso aí, vai. Quem és tu? Pergunta para o irmão do outro lado, pergunta quem é. Quem és tu? Mandaram perguntar isso para João. Diz no versículo 20: ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Às vezes nós falamos aquilo que nós somos, mas nós temos também que saber o que nós não somos. Diga: eu não sou derrotado. Eu não sou derrotado. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois tu és Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Pergunta para o irmão que está do teu lado: o que é que você diz sobre você mesmo? Perguntaram para João: o que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista disse: eu sou
o que está escrito a meu respeito. Eu sou como disse Isaías. O que foi que João Batista fez? Ele disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos ficar nessa fé, amém, gente? Em nome de Jesus, pode sentar, aleluia.